Estamos de volta aqui com o nosso Prensa Podcast no 5º episódio dessa temporada, que novamente não sabemos quando... Diz que depois que passa do quinto funciona. Você tá falando não isso desde o volta mais segundo. atrás, Já é a segunda vez que Alan senta aqui nessa mesa. É verdade? É. Então tá dando sorte. É um bom sinal. E ótimo. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito importante para a cidade de Búzios. Quem não sabe, vai saber hoje. Eu acho que a maioria já sabe que tem um filme rolando que pode ser que role até Oscar. E Búzios está aí nesse radar. A gente vai falar sobre Búzios Film Commission. E para falar sobre esse assunto, a gente está recebendo aqui o Leandro Araújo, que está coordenando o projeto, e o Alan Câmara, que é o secretário de Cultura e Patrimônio Histórico aqui de Búzios. Começo já rapidinho para a gente já começar a conversar, que o assunto é bom. Bem-vindo, Alan. Bem-vindo, Leandro. Bem-vindo, Vitor. Obrigado. Bem-vindo. Obrigado pelo convite, Vitor, Camila. Tá aqui mais uma vez pela segunda vez. Você falou que é o 5º episódio. Para podcast tem aquela mesma regra que... Não, a gente tem. De não botar o número 1, igual o jornal? É, 0. É o 0. Episódio 0. Episódio Tem 0, depois pula pro 2. Tem essa, igual o jornal, tem essa tem que mística. ser- tem que Tem ser essa mística, né? edição 0. Marcelo Lartigue falava que se colocasse o número 1, o jornal não ia sobreviveria. vingar, ia Edição parar 0. por aí. Então, nunca coloca o número 1 no jornal. Então, foi o 0, depois pulou pro 2, né? Isso, a gente já vai começando, porque a gente sempre acha que vai ser o último. É. Mas agora a gente começou a desconfiar que vai dar certo. É. Acho que vai Porque, na avançar. verdade, a gente não tava querendo voltar, não. A gente voltou e falou, vamos fazer um, vamos fazer dois, vamos A fazer gente teve uma sei, mistura de vamos ver. burnout com preguiça mesmo de fazer Não, esse tipo de preguiça coisa. não. A gente teve burnout de pandemia. Pandemia, que a gente fazia aquelas lives Aham. todos os dias de segunda a sexta. Que foi que Quando salvou todo mundo, né? todo mundo tava Foi que fazendo salvou todo pão mundo. e regando planta, a gente E só foi trabalhou. assim que começou, porque a gente pensou assim, vamos fazer uma? Vamos. Aí no dia seguinte, vamos fazer 2 vezes por semana? Vamos. Eu tô fazendo nada, vamos fazer. Enquanto todo mundo tava fazendo pão, plantando, a Vendo gente tava série. fazendo live, fazendo confusão aberta. Bom, eu agradeço, então, mais esse convite aqui. Segunda vez que eu venho aqui, já nessa versão agora do Prensa Podcast. Prensa Podcast. Aqui junto com o Leandro, lá da Film Commission. O Leandro coordena a Búzios Film Commission. E um momento, como você disse, um momento muito especial, porque a gente Sim. está agora, Búzios está literalmente na tela em 2 produções. Eu vou deixar depois o Leandro falar, que essa é a pauta dele, né, Leandro? Isso aí. Obrigado pelo convite. Leandro, que precisamos dizer que tá aqui, um pouco ansioso, porque... Porque hoje tem ensaio do bloco. Então, ó. O pessoal, o pessoal fala que só porque é bloco de carnaval pode atrasar. Não, carnaval é coisa séria, meu. Carnaval é coisa carnaval é coisa séria. séria. É homem claro. sério, de compromisso. Carnaval não é bagunça não, caramba. Respeita o caos. É isso aí, respeito o caos. Respeita o caos. Vamos falar. Mas fala aí da Búzios Commission pra gente. Búzios Film Commission. Búzios Film Commission tá dentro do escopo de políticas públicas, né, chamado Film Commission, que por enquanto no Brasil ainda é uma coisa meio esquisita, né? A gente brinca que o que a gente mais faz numa Film Commission é explicar o que é uma Film Commission. Nesse momento parece ser isso. Exatamente. No Brasil inteiro, não é só você. No Brasil inteiro, no Brasil inteiro. E é um escopo de uma política pública que cuida de possibilitar o desenvolvimento do audiovisual em um determinado território. Se a gente fala de Búzios Film Commission, é o desenvolvimento do audiovisual na cidade de Búzios. Se a gente fala, por exemplo, de São Paulo Film Commission, do estado de São Paulo, é relativo ao estado de São Paulo. Por exemplo, se a gente fala de uma Espanha Film Commission, é o desenvolvimento do audiovisual no país Espanha. E em breve a gente espera ter a Film Commission Nacional, né? A gente não tem ainda. De ter também um órgão que possibilite, que promova políticas públicas de desenvolvimento do audiovisual no Brasil. No caso, o Búzios está na super vanguarda, então. A gente não tem nenhuma uma commission nacional, né? Não tem nacional. E é um caso sui generis, né? Geralmente os países eles se organizam como um país, depois os territórios eles vão, né? Aqui no Brasil a gente foi se organizando em cidades. As cidades que percebiam que tinham um potencial para isso começaram a se organizar. Exatamente. Às vezes, muitas vezes até por necessidade, né? Já tem uma atividade ali. Outras mais inteligentes, assim como o Búzios, se desenvolve independente da demanda, né? Você quer desenvolver aquilo ali como uma estratégia de diversificação da atividade econômica naquele espaço. Porque, de alguma forma, também a gente já tem uma história
com filmes, né? A cidade, né? O cinema é a nossa praia, enfim. Grandes Uma festivais que atriz a gente... francesa teve aqui em Exatamente, 64, começamos por né? aí, Tem uma né? vocação por aí, né? Tem uma de vocação, cinema. isso, a palavra me Já E- vi antes de Búzios, assim, a Búzios já era escolhida para locação, né? Sim. Só que não tinha uma organização para isso. Exatamente. A cenografia, né? É. Ela assim, é tipo uma espécie de uma miniatura até do próprio Rio de Janeiro, pelas características geográficas, né? A própria atmosfera da cidade, Búzios poderia ser um bairro do Rio. Então, por isso até que tem essa, né, Uhum. essa conexão imediata, que foi até muito fácil fazer. Deandro depois vai falar do termo de parceria que nós fizemos com a Rio Filme, que é exatamente buscar essa integração, né, com o Rio de Janeiro, de escoar produções cinematográficas para cá também. E o Leandro estava falando das pessoas não entenderem muito bem o que é um filme comício. É o que a gente passa o tempo inteiro também na Secretaria de Cultura, tentando explicar o que é cultura. É Né? difícil. Esse é um dilema que a gente tem, que às vezes muitas pessoas não entendem qual é o papel de uma Secretaria de Cultura, Sim. qual é o papel da Búzios Film Commission, o que é edital de fomento. João depois vai falar um pouco, tá aqui com a gente lá de fora. Então, assim, a gente está o tempo inteiro explicando novidades, porque é uma secretaria, você usou um termo interessante, é uma secretaria de vanguarda. São políticas de vanguarda, assim, são realmente ações, iniciativas que saem da secretaria que não são comuns, até mesmo dentro da própria organização administrativa municipal, vamos dizer assim, né, pública, de compreender fluxos que não são comuns num processo. Alguém me falou agora, não estou lembrando quem, se a prefeitura fosse uma padaria, ela está acostumada a fazer bolo circular e retangular. Aí a cultura vem com um bolo triangular. Então, assim, não está preparado para aquelas duas coisas que são feitas ali. Então, a gente está o tempo inteiro trazendo novidades burocráticas, vamos dizer assim, que acaba sendo um desafio para o próprio sistema burocrático municipal, governamental, no caso. Então, assim, não é... A Film Commission é apenas mais um componente desse ecossistema cultural que não é muito bem compreendido, mas muito bem valorizado, né? Inicialmente a Film Commission estava na Secretaria de Turismo, né? Ela tinha sido criada ali. E a ideia que a gente levou para o prefeito Alexandre, quando eu assumi como secretário, é de levar a Film Commission exatamente para fazer uma outra parte que é muito importante, que o Leandro também vai falar um pouco depois, que é a parte de fomento e qualificação do audiovisual local, que vai dentro da política que a gente adotou na Secretaria de Cultura de valorização do agente cultural local. Essa foi uma decisão acertada de levar para a Secretaria de Cultura. E também, com isso, você vai para além de ser só cenografia, você vai qualificando pessoas para atuarem nesse ramo, que é uma Exatamente. coisa... A gente hoje no Brasil vê essa retomada, né? Depois de um período bem difícil. E você estava falando de cultura, eu estava pensando que as pessoas levam muito a cultura para um lado de folclore, de uma coisa que é dispensável, gastar dinheiro ou de bobagem. saber, né? Ou de intelectualidade, né? Quem tem cultura, quem não tem cultura, alta cultura. Né? Tanto é que quando você fala num governo, né? Principalmente em campanha, que a gente vê saúde, educação e tal, mas a cultura tá sempre ali num cantinho, talvez. E parece que a cultura fica sempre, muitas vezes, no espaço da preservação da memória. Isso. Ou das festividades populares, o que também é cultura, deve ser fomentado, mas é uma parte. Mas não é visto a cultura como indústria, né? Como produção de emprego, é uma economia criativa. Renda. É uma geração de renda, exatamente. Se a cultura não desse dinheiro, ainda assim já mereceria ser fomentada. Exatamente. Sim. Mas também dar dinheiro, né? Também é um vetor de desenvolvimento econômico. Tanto que em Film Commission, a política do Film Commission está estruturada num tripé que é o turismo, o desenvolvimento econômico e a cultura. Por isso que começou no turismo, hoje está na cultura e não tem problema nenhum. Acho que para a estratégia que Búzios entende atualmente, a cultura é a secretaria melhor para se estar, mas você tem film commissions em diferentes lugares que estão em secretarias de turismo, estão em secretarias de desenvolvimento econômico e também na cultura, e não tem problema. É isso mesmo, porque é multidisciplinar mesmo. Porque quando se fala de audiovisual é uma indústria, foi reconhecida recentemente no rol das atividades industriais pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, e inclusive um reconhecimento tardio, porque isso ao redor do mundo é muito mais reconhecido, até porque quando você fala da atividade industrial, da atividade audiovisual, a minoria dos recursos que são executados, que circulam
na atividade audiovisual vão especificamente para atividade ligada a questões criativas. Que a gente fala a equipe criativa, direção, roteiro, produção, pessoal de set. A maioria desses recursos que circulam, eles são para o que se chama serviços de apoio, que são logística, alimentação, hospedagem, segurança, maquinaria elétrica, e aí por aí O vai. que geralmente é o que vai ficar dentro do município. Porque Exatamente. O diretor, certamente, ele vem de fora com a produção, Sim. muita parte dessa Eu equipe tava- acaba uhum. vindo com a equipe, né? Os Mas braços. esse restante é o que realmente fica no município, né? Sim, exatamente. E é isso que a gente está procurando, exatamente isso. A gente agora, para 2026, finalmente vamos ter aquele tripé da cultura, que é o CPF, que todo mundo fala, né? CPF nós vamos ter. A gente já tem um conselho instituído, um conselho que está muito bem estruturado. Na verdade, é um grupo ali, um coletivo que já vem ajudando também na formação cultural da cidade, Isso né? também é inédito, né? É muito bom, porque já vem desde 2009, esse pessoal, 2016 foi criado, mas esse pessoal que compõe o conselho já vem num lastro de atuação cultural importante. Eles agora integram esse tripé da cultura, né, que é o conselho. Depois você tem o plano de cultura, que já está também em fase final de elaboração pela redação oficial da prefeitura. Então nós vamos ter o plano de cultura pela primeira vez na cidade, plano diretor da cultura, né? E depois o outro mais importante, que é o instrumento que viabiliza essas políticas, que é o Fundo de Cultura, que nós vamos ter agora para 2026, exatamente dando a possibilidade de a gente começar a trabalhar efetivamente a cultura. Então, a cultura, a partir de agora, com essas três frentes em movimento, a gente espera que ela se torne uma política permanente. E não corra o risco de se tornar, por exemplo, um setor, um departamento, um anexo, uma repartição. Isso é muito importante, não pode retroceder, né? Exatamente. Então nós criamos a partir de agora, passamos todo o ano de 2024 estruturando essas defesas da cultura para que ela se torne permanente. Até o que eu falo para a Leandra, por exemplo, a Film Commission. A Film Commission ela também vai ser instituída por lei dentro do plano, inclusive. Ela está no plano de cultura. Então, não corre o risco do próximo prefeito achar que não tem ou de uma outra gestão desativar mais isso. Esse instrumento agora ele é necessário. Então ele é permanente, então não pode se desfazer dessas políticas que estão sendo criadas. Esse é o objetivo que a gente está levando exatamente para isso. E no sentido também de valorização, que é óbvio, é o objetivo principal. Hoje a gente tem um calendário de evento na cidade que é gigante. Ele atende de março até dezembro, né? Uma cidade para todos os públicos, todos os tipos de eventos. E a gente tem agora o artista local que também vai ser beneficiado de alguma maneira com essas políticas de editais de fomento. Ou seja, não vai ter mais aquela reclamação de que artista local não é mais valorizado pela prefeitura. Agora ele é valorizado. Nós tivemos aí a Aldir Blanc, depois o João vai falar, Paulo Gustavo, conseguimos colocar R$600 mil no segmento cultural local, com mais de 200 e tantos agentes culturais beneficiados diretamente e indiretamente. E a gente espera para 2026 agora implementar uma série de políticas e dobrar, talvez triplicar o valor do que já foi gasto no fomento. Esse é o papel da Secretaria de Cultura. É por isso que a Film Commission ela vem para a cultura exatamente procurando essa outra face que ela tem também. Além da promoção da cidade como destino de locação, né, de filmes, ela também vai ajudar a qualificar. Leandro vai falar agora do que a gente vai assinar com a Firjan, né? São cursos de audiovisual, oficinas, cursos realmente de qualificação para o segmento audiovisual local. Né, Leandro? É muito interessante isso aí que a gente fez. Vamos assinar em breve, assim que cair o recurso da Aldir Blanc, vai ser feito via Lei Aldir Blanc. Nós vamos começar agora a qualificar o audiovisual, exatamente preparando essas pessoas para atenderem essas produções que vêm para cá. Mas eu acho que antes de você falar, você podia contar o que a Buzo Film Commission já realizou. A gente já recebeu umas produções aqui com a atuação, já tem filmes e séries rodando já com ambientação em Búzios, né? E já trouxe um retorno financeiro, essas equipes já tiveram aqui. Aí depois a gente pode passar aí para esse ganho que foi a... Tem duas produções, pelo menos dessas recentes, que são de grande escala, né? A primeira delas a estrear foi o Ângela Diniz, Assassinada Condenada, que é uma série da HBO. Inclusive, nesse exato momento, ela tem os episódios sendo lançados, os episódios que
que aparece Búzios ainda vão ser lançados, Não né? começaram ainda, a gente tá assistindo, a gente ainda não chegou o Búzios ainda. Não, a gente, não, ela Já tá no Rio de Janeiro. Ela tá no Rio Já tá ainda. no Rio de Janeiro. A gente tá atrasado. E a história da história da Ângela Diniz, né? Que foi esse caso famoso Sim. que teve na década de 70. E aí alguém pode falar, mas a história se passou em Búzios, então é óbvio que ia ser filmado na cidade. Não. Teve um longa-metragem, Ângela, que já contou a história e que foi filmado em Paraty. E nem cita Búzios. A palavra Búzios nem aparece no filme. Então, isso não é uma regra no cinema. Você consegue filmar Nova York em Toronto, você consegue filmar Brasil na Austrália, como já aconteceu algumas vezes. Então, sim, a produção ter acontecido em Búzios foi sim um mérito e com um apoio da Secretaria de Cultura, em conjunto com outras secretarias, né, segurança pública. Que se movimenta o staff todo da prefeitura para acontecer uma gravação de grande porte, como foi essa, né? Sim, 150, uma equipe de 150 pessoas atuando. Estamos falando da HBO, né? Sim, o que foi feito na Praia dos Ossos, em função do filme, realmente é uma coisa que a própria produção retornou pra gente a informação de que é uma coisa que realmente não é qualquer cidade que se consegue fazer isso. Nunca foram acolhidos dessa forma. Como o Búzios acolheu e entregou para que realizasse a gravação. A gente tem uma característica muito, muito propícia para esse tipo de produção, porque se você vai para uma cidade, em via de regra, se você vai para uma cidade de 30 e poucos, 40 mil habitantes, com uma equipe de 150 pessoas para fazer um filme, você não consegue local para essas pessoas ficarem. Você já teve relatos que produtores de locação deram pra gente de produção em cidade pequena que faltou prego para você fazer Búzios cenário. É uma cidade pequena diferente. Aqui é uma cidade pequena que tem essa condição, que tem essa resiliência para receber tanta gente. E é interessante que até hoje tem gente que pergunta aquela produção que ia ter da Ângela Diniz, quando que vai filmar? Gente, já tá até na HBO. Mas já filmou? Eu nem percebi. Que não causou transtorno. E não ter percebido é muito bom. Não ter percebido é muito bom. Isso. E porque foi muito desconfortável ver o filme pra gente, porque as imagens que apareciam de Búzios tinham muita montanha, assim, era uma paisagem com os coqueiros, uma coisa muito... Do filme, né? Do filme, né? E o filme não trouxe o impacto que a gente estava esperando. Agora, uma das primeiras cenas do primeiro episódio, a gente consegue ver direitinho a casa e ao fundo a Praia dos Ossos. Quem mora aqui, né? A gente Quem mora aqui reconhece não na tem hora. como, a gente reconhece na hora. É como o Filho de Mil Homens também. Dá orgulho, né? Dá uma sensação de orgulho. Sim. Olha lá, Praia dos Ossos. E a outra produção é Filho de Mil Homens, né? Que é que é baseado no livro do Walter Hugo Mãe e que ali não se passa em lugar nenhum, na verdade. É um local um local fictício que não existe, não tem nome. E esse sim, realmente também poderia ser filmado em qualquer lugar do mundo. Foi escolhido aqui também. Foram produções que aconteceram, inclusive, bem, bem próximas, né? Também Foram simultâneos, praticamente. Quase simultâneos, né? E é tão pouco transtorno que esse causou que a gente recebeu várias denúncias de que estavam construindo irregularmente na praia de Zé Gonçalves. Uma casinha. O Vitor foi lá. Eu sabia que não era, mas pensei, mas a hora é agora. Mas foi incrível, assim, que as pessoas não estão acostumadas. E aí a gente recebeu. Aí o Vitor foi lá e falou, eu não acredito, que cara de pau. Eu fui pelo mato. Não podia entrar, né, gente? Eu vou dar meu mérito de repórter que eu entrei pelo mato, subi por uma pedra, entrei pela areia e fotografei. Os caras estavam lá filmando, fotografei e voltei pelo mato, ninguém me viu. Não, e o melhor, que aí você falou com o Morel. Ele tava se preparando pra ela derrubar. Tava lá se preparando, quem conhece o Morel, o nosso Rambo, né? Não sei se ele vai ficar feliz de chamar de Rambo de novo. É que João tá ali de fora, e também poderia falar, porque João, nesse período, ele fez um trabalho da Film Commission, né? Porque é ele que tava tocando os processos, fazendo a logística, dando as facilidades todas lá. A segurança pra entrar tava grande lá. Aí eu entrei por uma trilha que tava pelo mato, me machuquei um pouco, eu subi, entrei, desci, cheguei lá. E aí ele falou, não, eu tava me preparando pra ela derrubar aquela casa e tal. E depois a gente fez a matéria e tal, e aí virou, né? Aquela sensação, olha, mas ninguém sabia que o filme ia ter esse vulto que tá tendo, né? É lindo, né? E assim, mas uma pergunta que eu queria fazer, Camila, qual é o ganho que nós temos ao gravar? Acho que muita gente vai se perguntar isso. Um filme que não fala que é abuso. Olha, primeiro de tudo é o ganho econômico. Só de ter a produção assemelha com o turismo corporativo.
né? Você tem profissionais muito bem pagos que estão ao mesmo tempo na cidade. Esse pessoal precisa ficar em algum lugar, esse pessoal precisa comer em algum lugar, precisa se movimentar, se locomover. Então, tudo isso já gera um impacto econômico no momento da gravação. A gente tem dados, e o bom do cinema, pelo menos no Brasil, é que não tem serviço sem nota. Cada centavo gasto no Isso é audiovisual diferencial. é registrado e devidamente tributado. Então, quando a gente... toda a economia circular ganha. E a gente tem os dados de todas as produções que acontecem na cidade, a gente tem exatamente qual é o impacto. Alguns dados a gente, por questão de contratos, não pode exatamente especificar, mas a gente pode falar de forma geral. Essas produções, só essas duas, da Ângela Diniz e do Filho de Mil Homens, juntas, só elas geraram um impacto na cidade de econômico próximo aos 3 milhões de reais. Isso é impacto direto. Isso. Em pouco tempo. Em praticamente 2 meses, impactou em 3 milhões de reais. Hospedagem, alimentação, serviços. Eu gostei Fora os profissionais contratados daqui da cidade, que com a formação, a ideia da formação é que cada vez menos tem que se trazer equipes de fora e que se possa contratar mais talentos locais. Isso é bom, inclusive, para quem está vindo filmar na cidade. Porque você tem menos custo. Eu tenho uma história para contar nisso. Há muitos anos atrás, eu assisti um filme que foi produzido pela MTV, que era um remake, era esse moderno de Morro dos Ventos Uivantes. Ele foi gravado em Berlim. E no final aparecia escrito que o filme, a ideia dos caras era que ele fosse filmado em Brasília. Mas eles não tiveram um retorno de logística. E o Flux também. Então, você vê, esse é um filme muito antigo. Eu vi isso, eu era adolescente, mas você percebe como poderia ser, justamente porque o Brasil não tinha como receber a equipe, todo o staff para poder fazer, acabou sendo gravado em Berlim. Alguma coisa nesse sentido, que acaba ajudando a vir mais se a gente tiver com o pessoal preparado aqui, né? Sim, por exemplo, a série Breaking Bad, que é gravado no Novo México, é bem característico, né? Aquela cena de deserto. Ela seria gravada na Califórnia. Ela foi gravada na cidade de Albuquerque, que é a capital do estado do Novo México, por causa de políticas de incentivo, por causa de políticas de captação da Film Commission do Novo México. E hoje, né, você pensa, não existiria Breaking Bad sem o cenário do Novo México, mas quase foi filmado na Califórnia. Ainda bem que foi feito lá. Ainda bem que foi feito lá. E além da questão econômica da gravação em si, tem o pós também, novamente. A gente está aqui falando do Novo México. Por que a gente está falando do Novo México? Por causa do Breaking Bad. E saiu recentemente, todo ano tem um relatório da Expedia com atés.com. Posso estar falando besteira aqui, mas eu acho que, se eu não me engano, é da Expedia. É um relatório de tendências de turismo anual. E esse último relatório saiu mês passado. Ele consolidou uma tendência que já vinha de um tempo, que é o turismo de locação, que é o set jetting, que é você ir para um local porque você viu num produto audiovisual. Já ultrapassou rede social como motivo de você estar naquele local. Para você escolher um local para qual você vai. As novas gerações, a geração Z, a geração Z, que é quem está entrando agora. Eu gostaria de ir para Nova Zelândia para ver as locações do Senhor dos Anéis. Esse é um grande exemplo. Assim como ali, as locações do Mediterrâneo, do Game of Thrones. Isso pode até, inclusive, gerar impactos assim um pouco exagerados. Se eu for em alguns locais da Sérvia, esse pessoal não aguenta mais falar de Game of Thrones. É por isso que também... querem fazer o caminho da vergonha pelado, igual a mulher teve que fazer. Não é complicado. É por isso que também não é só divulgação, também você conseguir preparar também o trade turístico para para saber lidar com isso e tudo mais. E bom... E isso responde um pouco à questão Filho de Mil Homens não é Búzios, já é qualquer lugar. Mas os cenários, eles estão... Quem viu o filme
veem que o cenário é um personagem também, né? Os planos, né? Então, quem vê aquilo quer saber onde é, procura saber, hoje na internet, qualquer Google você descobre onde é, e você dá... Não, e tem também conhecer, essa né? mídia espontânea que está acontecendo, porque às vezes muitas pessoas estão fazendo a análise crítica do filme. Sim, com certeza. Né? As imagens estão lá. E estão falando assim, foi gravado em Búzios. Isso aí, claro. Né? Búzios e Chapada Diamantina. E agora está lá em saindo Mucugê. diversas análises críticas do filme, e sempre citando que foi gravado em Búzios. E, Vitor, quase todas que eu acompanho citam Búzios. Assim, se a gente tivesse uma nuvem de tags para avaliar a Com certeza performance, aparece mais que as outras cidades que serviram de locação. E aparecer muito em Filho de Mãos, porque de todas as críticas que aparecem para mim, pelo menos a maioria delas cita Búzios. Não, foi gravado em Búzios, porque faz parte, né, da análise crítica do crítico. Ele quer contextualizar o filme. Não, o diretor escolheu gravar lá, porque a cidade tem essas características. Então, assim, Búzios está vindo junto. A gente estava até achando que, pelo fato de ser uma cidade imaginária, não nomeada no filme, vai passar ali, vai se diluir. Mas a gente vê que a estética do filme está totalmente atrelada com Búzios e lá na Chapada, algumas cenas, né? Então você vê que o crítico acaba tendo que citar que aquela locação é Búzios, não é uma cidade do Brasil, é Búzios. Muito bem as locações. Muito bem. José Gonçalves é uma praia lindíssima. Inicialmente seria na Praia Gorda. Porto das Canoas, como eles chamam lá, né? Eles foram lá avaliar, né, João? Mas entenderam que ali a logística não seria possível. Proteger como eles protegeram lá. Exatamente, não poderia botar os caminhões de produção. Eu fui lá, justamente, falei brincando, mas eu fui lá e lá os caminhões estavam lá, tinha toda uma logística grande para poder fazer a gravação lá. Inclusive, a segurança era de uma empresa local, só para voltar a falar da questão do dinheiro ficar aqui no município, né? E aquele platô lá da praia, aquela chegada ali perto do quiosque foi ideal para acomodar a casa. Então parece que foi feita para aquilo ali. Teve lá, ficou muito bonito, inclusive. Lógico que teve teve um desafio muito grande por parte da prefeitura, especialmente a Secretaria de Meio Ambiente à época, né, de buscar as licenças do INEA para poder construir, porque tem vegetação ali, por exemplo, que não poderia ser retirada sem que fosse replantada depois, né? Tem alguns casos desses. E a exigência também do INEA de ter um biólogo ali 24 horas por dia durante a gravação, e foi exatamente o que aconteceu. Então, é assim, a gente fica avaliando a Film Commission, todo o resultado disso, e a gente observa como que a indústria audiovisual ela é importante ser atraída para a cidade, porque é uma indústria, é uma economia que vem certa, organizada. Ela não tem gambiarra com produção cinematográfica. Porque tem ali um cronograma que eles têm que prestar conta depois, têm que prestar conta tanto a patrocínio ou, no caso, a leis de incentivo da cultura, eles têm que prestar conta. Cada número, cada coisa, cada licença que foi liberada pela prefeitura, isso é anexado ao processo de prestação de contas para que eles não tenham problema depois. Então, é um tipo de economia que não tem gambiarra. Não tem como você sonegar ou informação ou recurso. Ele tem que estar ali claro, bem transparente para poder... E é uma indústria que em curto tempo, como o Leandro falou, gera uma renda, uma economia enorme na cidade. Você vê 3 milhões de reais para 2 produções simultâneas em 2 semanas de gravação, 3 semanas aproximadamente. Eu não conheço nenhum empreendimento que faça isso, a não ser uma aplicação financeira muito bem sucedida. Eu acho que chegamos aqui na metade do nosso podcast, eu acho que a gente pode trazer o João para nossa conversa agora. Eu acho que o Leandro precisava falar do que eles assinaram com a Firjan. Não, mas o Leandro vai permanecer. E o João também pode fazer a ponte com o João, que a Firjan também vai com... Que a gente vai só, então, dar uma pausa rápida aqui para trazer o João para nossa conversa e também apresentar um parceiro que está chegando aqui com a gente. Tá ali na porta? Vez, está na porta. Aí quando voltar, vocês já vão ver. Eu não chamei comercial, mas magicamente nós estamos aqui conversando e apareceu do nada a nossa grande patrocinadora, a primeira patrocinadora aqui do nosso Prensa Podcast, a Cervejaria Búzios. E a Alan estava aqui dizendo que ele só vai beber cerveja porque é Búzios. É Búzios. Normalmente eu não bebo, mas eu vou experimentar. É uma coisa da minha terra. Exatamente. São as praias de Búzios, São as praias. E aí a Jeribá, que é a mais comum, né? Que todo mundo lá em casa, a gente gosta muito, muito. A Ossos, que a gente experimenta. Não, olho de boi. Olho de boi, é verdade. Desculpa que a gente estava falando aqui de Angela Diniz, eu fiquei na Praia dos Ossos. Tem uma Ossos também. Tem Ossos também, tem. E essa aqui é a Manguinhos, que é deliciosa e é a promoção do mês da cervejaria, né? Você chega lá, a partir de R$100,
você ganha um chopp Manguinhos, que é uma delícia. Lembrando que todas as cervejas são premiadas, todas elas têm prêmio, né? Premiadas. Então, pra você ver, a gente tá falando de filme commission, de Búzios, e a gente tem uma cervejaria, a gente tem vários atrativos que levam o nome Búzios. Outra porque mágica é que a cerveja tá aberta, ó. não sei como que isso aconteceu. Então, você serve, eu vou servir e a gente segue conversando. Vocês querem escolher a cerveja ou vai todo mundo em Manguinhos? Eu gosto de Manguinhos. Então, eu moro tá lá, bom. inclusive. Não, eu também, nós moramos em Manguinhos. Deixa que eu sirvo. Aí você faz a pergunta aí enquanto eu sirvo. Continua falando aí. Não, então a gente Ó, fica olhando, cerveja na cerveja. Será que tá gelada? Cerveja. Tá gelada, gente. A gente tem que saber de você agora que tem uma novidade em relação à Firjan, né? A gente estava conversando aqui sobre todo o andamento da Búzios Film Commission, todas as vantagens, além de culturais, mas também de visibilidade e economia que elas trazem para o município. Mas agora parece que tem um plus aí em relação ao trabalho da Búzios Film Commission em relação ao contrato que vocês assinaram. Do secretário Alain, a gente procurou parcerias para formação de melhoria dos talentos, né, locais, que já atuam, principalmente com os que já atuam, para que possam ser inseridos nesse contexto da captação de produções para a cidade. E a gente começou a ter essas conversas e acabou de firmar, né, já um termo de compromisso, né, já está começando a operacionalizar uma parceria com a Firjan no âmbito do Senai, que é, Bacana. que é a parte de formação, né, especificamente uma parceria com o Senai Laranjeiras, que é o centro de referência do audiovisual no Rio de Janeiro. É focado em tecnologia e focado na indústria do audiovisual. Então, a gente vai começar a ter formações, primeiro, em produção, né? Mas a ideia é que esse escopo seja ampliado com o tempo. E aí, tem um catálogo aí de formações que pode ser acessado a partir daí, né, a gente pode acessar um catálogo de formações. Além da produção especificamente, tem também operação de câmera, som, até na área de games, né? Porque game tá dentro do audiovisual. Uhum. Inclusive, dentro do audiovisual, é o setor do audiovisual que mais cresce. Mais cresce, né, que tem movimentado tudo e que também não depende tanto da questão local da atuação. Você consegue ser formado em alguma área da produção de games e atuar na cidade, estando de qualquer lugar, recebendo em dólar. E tem um dado importante sobre isso, porque a indústria de videogame é uma indústria internacional. Apesar de você ter desenvolvimento no Brasil, mas ela é predominantemente internacional. Então você tem aí grandes centros de produção na área de videogames, Estados Unidos, óbvio, Europa também, Canadá. E esses países procuram mão de obra, obviamente, mão de obra barata e talentosa, né? Sobretudo. E países assim, como o Brasil, por exemplo, Índia, entre outros, assim, né? Com essas características, são grandes fornecedoras de artistas, né? De mão de obra para essa área de videogame, que a gente, quando está falando de videogame, não estamos falando de ensinar a pessoa a jogar videogame, mas ensinar o jovem, especialmente, a trabalhar na cadeia produtiva de videogames, né? Isso é uma coisa que a gente está já buscando e já ensaiando na Secretaria de Cultura, através de uma lei dessa de incentivo, com a lei Aldir Blanc, por exemplo, tentar proporcionar essa possibilidade do jovem lusiano aqui, local, aprender essa técnica, né? Desde a primeira etapa, que é a parte artística, até a parte de desenvolvimento em tecnologia e em programação, para poder essas pessoas continuarem, entrarem nesse mercado de trabalho que é promissor, é pago em dólar normalmente. Sim. Então eles recebem 6 vezes mais do que se faria, do que se trabalharia normalmente aqui no Brasil. E também fazer com que esse jovem não precise sair daqui. Ou seja, o recurso que ele vai receber, a renda que ele vai gerar, vai circular na cidade. Ele vai continuar aqui, vai continuar perto da família, mas trabalhando em uma área de alta tecnologia. Então, assim, a Film Commission também se desdobra para isso, né? Que é o audiovisual também contempla essa parte de videogame, de produção de videogame. E como o Leandro falou, a gente tem informação de que o videogame hoje já ultrapassou o cinema
há muito tempo, né, em investimento e em renda também. Hoje você tem, quando você olha para a produção audiovisual internacional, você não está mais olhando só para Hollywood. Você está olhando lá para o Silício, o Vale do Silício, onde estão realmente os desenvolvedores dessas cadeias de videogame. Canadá, Então, Califórnia. esse primeiro passo que vocês estão dando para a profissionalização da população de Búzios em relação à indústria do cinema, de alguma forma também é uma possibilidade de um novo caminho de Uma transformação social. social em Búzios que até então E de matriz era bem econômica, limitada, de matriz, né? e de extensão, né? A gente não precisa ficar só no turismo, agora a gente vai ter Isso, também uma área de tecnologia atuando. Porque às vezes fala assim, não, precisamos criar uma nova matriz econômica voltada para a tecnologia. Mas para quê? Mas isso isso é aí, muito vai chegar bacana. onde? Porque não, você quer produzir componentes eletrônicos aqui, Búzios tem um problema muito sério, né, de salitro aqui no ar que vai impedir, as empresas não vão querer. Não, mas você tem um material, capital humano, né, intelectual, que pode ser produzido aqui na cidade com jovens que vão aprender a desenvolver áreas de tecnologia que não necessariamente passam pela produção de chip ou eletrônicos. Pelo contrário, passam pela produção de conteúdo de uma área que é uma economia limpa, que é a área de videogame, por exemplo, ou também audiovisual, como a gente está, Eu né, acho que é uma fazendo. grande saída. Acho incrível, e assim, até como mãe, né, e talvez outras mães aqui se pensem como eu, porque a gente tem muitas crianças talentosas, né, muita gente. Eu sou mãe, nós somos pais de 3 desenhistas, e aí a gente sempre se perguntou, o que eles vão fazer com isso, com tanto talento? Olha as profissões são se caminhos que vão se desenvolvendo, né? O abrindo. Daniel, o nosso do meio, acabou de ganhar um concurso do Cicobi com uma tirinha. Ele desenha muito, quer dizer, já é não tô falando que ele vai fazer isso, mas pra gente que tá com filho em idade escolar... Novos horizontes Camila, abertos, né? Hoje, assim, eu também sou artista plástico, desenhista também. Sim. Eu sei que na minha área de atuação, se eu for um desenhista, que eu vou apenas ser um artista visual, plástico, eu vou estar aqui. Se eu vou para quadrinhos, eu tô aqui. Não, se eu vou para tatuador, eu tô aqui. Se eu vou para quadrinhos, eu tô aqui. Se eu vou para videogames, eu tô no teto. Então, assim, é uma área em que você explora o talento sobretudo, obviamente o jovem precisa ter uma vocação para isso, ele precisa ser treinado. No caso, por exemplo, seus filhos, eles já têm essa vocação, né? Eles vão desenvolver essa vocação deles. Mas você pode pegar jovens que estão aí na periferia, vão descobrir, que sabe desenhar, e a gente traz essa pessoa pro jogo. E que nem sabe o que vai fazer com isso, porque eu tô falando no lugar de mãe mesmo, até isso. Pô, não, cara, tem que ser advogado, tem que ser... Não, exatamente. Você pode ter outro caminho, e a hoje cidade está te dando isso. Eu tenho amigos hoje, por exemplo, que vivem na Califórnia, que ganham muito dinheiro, ou até que no Brasil, trabalhando aqui perto, inclusive, que ganham muito dinheiro nessa área de tecnologia, tanto para a área de produção audiovisual, especialmente efeitos especiais, que é uma outra área que a gente está querendo também trabalhar, que é também é um trabalho remoto, quanto também para a parte de videogames, que é o alvo, que eu já falei com o Leandro da Film Commission, que a gente tem que começar a buscar, né, esses talentos que estão aqui e dar meios para eles também conseguirem... E fazer com que eles permaneçam aqui. Porque nosso desespero é sempre assim. Vamos pegar os filhos e eles terminou o ensino médio, tem que mandar embora. Exatamente. Faz faculdade e vai embora. Não, vamos manter esses talentos aqui, né? Exatamente. E a gente espera que, se começando a fazer isso, um processo lento, agora, assim, não tão ousado, mas pelo menos que a gente consiga fazer isso existir, materializar, a gente possa também criar essa mentalidade. Não, vale a pena investir na cultura voltada para essa área de geração de economia criativa através dessas áreas que a gente está falando aqui. É muito importante. E até as atividades, as áreas, as atuações mais puramente criativas, né? Que fogem um pouco dessa conexão com a tecnologia, como roteiro, como... Sim. Elas servem tanto para audiovisual como para o audiovisual clássico, né? Filmes, séries. Para game também. Como para game também. Claro, porque no final todo game precisa de um roteiro, precisa e estão cada vez mais intrincados. Os roteiros de games estão... A gente que jogava Pac-Man... São filmes, né? São filmes que você interage com ela. Claro. No roteiro você tem personagens, você tem, por exemplo, Assassin's Creed, por exemplo, né? E outros filmes que viraram série, sequência. E hoje você tem trilogias de videogame, você tem séries de videogame. Então, o universo daqueles filmes que você gosta lá do Alien vs Predador, alguma coisa assim, tem uma parte quando vai se contar a história, tem que passar. Pra contar a história inteira tem que ter uma parte que é do game. A filha da Ripley que você tem que jogar o videogame pra poder entender. Completar a história. Então é muito complexo. É isso. É uma profissão que dá uma perspectiva de futuro pro jovem, para trabalhar naquilo que ele vai fazer, que é o diferencial dele, que é o capital humano, intelectual que ele vai ter, que vai se diferenciar de outros.
Então, é o talento dele que vai ser colocado ali Exatamente. e recebendo por isso. Então, E não só recebendo de um contratante de fora, mas também fazendo as suas próprias produções independentes. Uhum. E também essa é uma grande preocupação da cultura, é que mostra a própria história também, né? Que conte a própria história, que conte sua própria visão de mundo. Quando a gente, por exemplo, recebe uma produção, como teve recentemente, teve um programa australiano, que ele veio com um intuito mais de pegar uma captação turística, né? Eles fizeram Rio de Janeiro e também Búzios. A gente recebe essa produção e eles né, pedem um suporte não só logístico, a gente também apresenta para eles uma outra visão de cidade fora da mera sol e praia, Só como né? destino. Então a gente teve recentemente uma produção australiana que a gente apresentou a puxada de rede com as mulheres caiçaras para eles. E olha, eles já tinham gravado no Rio de Janeiro, já tinham terminado a gravação no Rio de Janeiro, já estavam praticamente terminada, Búzios, foi uma das últimas atividades que eles fizeram em Búzios, e eles falaram pra gente emocionados, essa foi a melhor atividade de longe. Bacana pra caramba, né? De longe. Porque esse entendimento, né, de que, voltando até para o turismo, mas o turismo, o que mais envolve o turista é o que se relaciona com a cultura local. O turismo o turismo é sobre quem recebe, Exatamente. não é quem vem. A gente não tem, a oferta turística ela tem que estar adequada para o local. A pessoa vem aqui conhecer o que aquele local tem de autêntico, né? Aquilo que ele tem de potente, né? Isso passa pela identidade. Isso que está cada vez mais presente no turismo. Você quer ir para uma cidade, quer parecer que você está morando naquela cidade, você quer conversar, você quer, né? Você não quer só ir, vou só em Jeribá. Não, Sim. Búzios tem... Não quer fazer uma viagem artificial. Exatamente. Não, Vou pro hotel, do hotel eu pego um transfer e vou... Não, eu quero viver a cidade, eu quero andar, eu quero passar na orla, eu quero fazer uma trilha. Sim. Exatamente isso. Eu quero ver uma puxada de rede, porque qual a oportunidade que uma pessoa dessa tem de ver uma puxada de rede com mulheres caiçaras? Sim. É Impactante. impactante. Para quem não conhece, né, a puxada de rede, ela não é só uma questão de pesca, né? Tem ali junto, tem o reforço da identidade local, e elas também têm as músicas dela que elas cantam, também fazem ali no final, né, a ciranda. Então é uma coisa assim que só quem participou que consegue entender Você sai realmente impactado. O que nos parece corriqueiro para quem tá vindo visitar um local é extraordinário, né? Incrível. É algo que se torna extraordinário. Uma coisa que eu, acho que é uma pergunta importante fazer, a Abuso Film Commission está acolhendo grandes produções como essa, mas também uma produção alternativa, um jovem que venha fazer até alguma coisa com seu próprio celular, por exemplo, também vai ser acolhido e também vai receber algum tipo de suporte, né? Que hoje todo mundo produz tudo de todo quanto é lugar, né? A produção de conteúdo. Inclusive para as próprias produções, através dos editais que foram lançados, eles pedem também a ajuda, né? O suporte da Film Commission. A gente, através do trabalho de João, lançamos alguns editais de produção de audiovisual e eles solicitaram agora ao Leandro autorização, né? As autorizações e também as facilitações que a Film Commission dá para poder eles executar, ou seja, o ciclo que vai se formando, né? Dentro da cadeia cultural da cidade. Você tem o fomento chega e ele vem até a prefeitura para poder ter as facilitações de gravação. Você vai dando uma utilidade geral dentro desse ciclo aí que a gente vai observando. Para produções independentes, é interessante porque a Film Commission é um serviço tanto para quem está fazendo a produção como para o cidadão. Para dar um exemplo, uma produção grande que está acostumada a fazer, eles já sabem que eles precisam ter as autorizações devidas, até porque se eles não tiverem com autorização, eles vão voltar para a base e aquele material não pode nem ser usado. Não. Agora, uma produção independente, né? Aquela pessoa que está começando e tudo mais. A gente tem um exemplo recente aí que foi noticiado bastante, que foi aquele grupo que foi fazer um clipe e que Sim. tinha uma cena de assalto a banco. Uhum. É ficção, tudo bem, mas
Eles né? causaram um transtorno. Causaram transtorno. Causaram transtorno. Aí eu pergunto, eles tinham que ter avisado. Tá, mas tinha que ter avisado quem? Tem que avisar a polícia militar. Tá bom. E aí o guarda municipal que tá ali não foi avisado, vai acionar. Não, tem que avisar a polícia militar e a guarda municipal. Não, e a gerência do banco. Tá, e a gerência do banco? Tá, mas e aí um fiscal da ordem pública? Nossa, claro, São muitas instâncias. São muitas instâncias que concorrem. Não é um lugar só. Justamente para facilitar até para facilitar o pequeno produtor, para não ter que correr atrás de todas essas instâncias, ele pode ir num lugar só, que é a Film Commission, e a Film Commission vai fazer essa autorização uma autorização única, se for da competência municipal, com a ciência de todos os atores envolvidos. É uma autorização com ciência de Sabe o todos. que eu vi agora? A gente não brindou, a Alan não bebeu, a gente começou a beber. Eu acho que eu queria pedir à nossa produção que colocasse as fotos que a gente preparou aqui, que aí dá pra gente fazer, a gente pode brindar com aquelas fotos que vão estar aparecendo aqui agora. E dizer que a gente não bebeu, não que a gente bebeu. São imagens que a gente pegou do filme. São imagens ruins, mas são mas são imagens daqui, ó. Isso aí é azeda, né? Aí José Gonçalves. Olha que lindo. Lindo, né? A fotografia é linda. Quem conhece a cidade sabe que lugares são. Isso aqui é ali na Estrada do Gancho, Ponta Sapata, né? Por ali. Não. Não. Azeda, não? E Vitor, então olha aí, Vitor. A casinha aí. Essa casa. Esse é o Rodrigo Santoro, né? Com Pra quem não certeza. conhece. Não há dúvidas sobre. Então eu pensei com essas imagens passando, Camila, pra gente poder chamar o João, fazer o brinde e dizer que a gente acredito que a gente vai ter, que a Abuso Film Commission Já tem um bom ano em 2026, né? Tem muita coisa boa pra acontecer em 2026, né? E eu acho que vocês têm que voltar, porque o tempo foi curto, né? Pra gente conversar por tudo que vocês já fizeram e a transformação social que isso tá trazendo pra cidade. É incrível. Vamos brindar então. Vamos brindar porque com a vida de Leandro teve até cerveja, né? Pô, você viu? Agora esse podcast vai. Saúde. E aí, gostaram? Sim. Bom. Ela é boa, né? Boa. Corpada. Ela foi toda em... Às vezes é um salto. De onde você tirou esse ano do Não gancho, sei, Tem uma cara? lagoinha. Lagoinha. Tem ele boiando na ponta da lagoinha. Lagoinha também. Isso nós botamos porque o cara tá com a concha no Cara, eu vidro, não legal. li, porque a gente agora recebe as coisas e lê as coisas pela metade, mas eu vi alguma coisa sobre o filme, uma mulher falando que é uma nova visão sobre a paternidade. Ah, é? Porque Sim. o filme se trata disso, Se né? trata disso. Eu não assisti ainda, Vamos- você acredita? Eu Tá- também, tá lá eu na tô lista. assim, Eu eu tô- tô assim Cara, esperando gente- pra ver, não É sei que o eu quero- quê. é que eu tô né? querendo- Não sei o que eu tô Eu também não esperando. sei o que Eu eu acho tô que nós esperando. estamos esperando fazer um ritual, uma coisa. Mas eu acho que a gente tem muito isso. é. Você tem que Não é sentar música, tem que sentar, e quero ver Eu, com assistir. eu passei os dias de feriado em casa, eu poderia ter assistido, mas na hora que eu vou procurar o filme, não é o momento Não de é o ver. momento, é isso. Eu Eu tô pensei que era assim, só a gente. Ontem eu perdi o sono, já viu, eu quase João? assisti sem você, mas pensei, não. Não. Camila vai brigar comigo se eu não assistir com Viu, ela. Leandro? Cara, então, é porque como eu meio que vi assim, eu tava esperando algo que me surpreendesse, mas meio que eu já sabia de tudo que ia acontecer. Vamos trazer o João pra cá agora? Vamos. Mas sabe o que acontece? O nosso filho mais velho, eu tenho uma dificuldade, eu sempre tenho que trazer as crianças, porque eles odeiam quando eu falo dele. Ele quer ser cineasta. Então ele tem isso com o filme. A gente não pode ver um filme enquanto faz uma pipoca e a gente tem que ter um ritual, Ih, cara. filho de Mário. É fã de E agora saiu o Leandro Araújo e entra aqui o João Gonzaga, que é supervisor de cultura na Secretaria de Cultura e Patrimônio Histórico, junto com o Alan. E ele está à frente de várias coisas de fomento no município, inclusive a Lei Aldir Blanc, a Lei Paulo Gustavo e outros trabalhos relacionados ao Fundo de Cultura E também. vamos deixar claro que ele não está bebendo, porque ele está de moto. Ele tá de moto. E Consciência. ele vai levar pra casa. Ele também fez conta questão pra de gente. dizer que ele estava de moto. Exatamente. E também o motivo ainda mais real que esse, que é que ele já conhece todo já o repertório da cerveja. Eu fiquei sabendo aqui em off que ele é um conhecedor, já falou de dia que Degustador. tem dose dupla, não sei o que lá. Eu falei, ó, é Vera, Você conhece lá? garoto propaganda. Conheço. A cervejaria mesmo. Pô, vou lá. Então É ele falou mesmo, que você vai. frequenta o Ali bar? na Marina ali é
sucesso ali na É área. É muito maravilhoso, bom. né? Qual que você gosta mais do rótulo? Eu gosto da Red Ale, que se eu não me engano é a caravela, Aí, e a ele olho é do boi. Meu Esse melhor maluco amigo, sabe de vamos beber cerveja junto, mesmo. É porque boa, é pra boa. mim, quanto mais pesada, melhor. É, eu gosto. Eu comecei a me acostumar com as mais pesadas agora. A Manguinhos, por exemplo, eu tive resistência no começo, mas agora já entendi como ela é gostosa. Tem um... Eficiente, É, eficiente. Eficiente, gostei do eficiente. Eu, como ignorante de cerveja, apenas degustei um gole. Não posso omitir nenhuma opinião, Ela porque tem um tom realmente de não sei café, né? do que a gente está falando aqui. Mais nota de É, café. porque ela é mais encorpada, né? Dá pra beber devagarinho. Assim, Mas eu devagar. achei gostoso. Ela Assim, é como um gostosa. ignorante, eu achei gostoso. Tá ótimo. Premiada, Vamos- sucesso aí. Sucesso. Vamos pra Levando nossa o nome de conversa. Búzios pra Brasil É afora. verdade. 15 anos tá fazendo a cervejaria. Mas, Alan, você quer apresentar o João melhor do que eu apresentei? Bom, João é uma das peças fundamentais que a gente tem na Secretaria de Cultura. A Secretaria de Cultura tem uma equipe, ela é assim, uma equipe pequena, né? O tamanho da secretaria e também pela quantidade de coisas que ela faz. E o João, ele faz a condução de um dos eixos, né? Importantes do núcleo, que eu chamo de núcleo, que é o núcleo de editais e economia criativa da Secretaria de Cultura. Só para entender, eu dividi a secretaria em 3 núcleos. Um é a gestão participativa com a sociedade civil, onde ali a gente inclui conselho, plano de cultura, né? Tudo que se relaciona com a sociedade civil, com o agente cultural direto. O segundo núcleo é edital e economia criativa, e o terceiro núcleo é o memória e patrimônio histórico. Então a cultura está escorada nesses 3 pilares, onde a gente conduz dessa maneira. Então o João, ele está coordenando, ele é supervisor, mas eu digo que ele coordena esse trabalho desse núcleo, desse eixo aí, que é fundamental, que é um eixo em que pode causar satisfação ou não, dependendo de como se executa, né? Uhum. Porque o que acontece com a cultura, diferente de outras secretarias, a gente não trabalha com crises, né? Porque às vezes uma secretaria ou outra Sim, você claro. pode ter crise. Aham. A Secretaria de Cultura trabalha com processos lentos de insatisfação Uhum. que vão sendo disseminados entre o segmento cultural, de uma maneira que você não vai ter uma manifestação numa praça contra a cultura, mas você vai ter em cada esquina um agente cultural falando mal dessa pasta. Então, esse núcleo, esse eixo da cultura, edital e economia criativa, é o eixo que atendeu uma demanda desse segmento, que é demanda por recursos, né, por fomentos, Uhum. por reconhecimento dessa carreira, que eu chamo de carreira, desse trabalho, dessa função que eles têm na sociedade. Então, o João, ele atua ali, elaborando editais, né, organizando, especialmente a parte processual, a parte burocrática, onde ele sabe fazer, ele é um especialista nessa área de desenvolvimento de editais. Então, a gente deixou esse trabalho na mão dele e está sendo muito bem feito, porque nós conseguimos, assim, pela primeira vez em Búzios, fazer um edital de um poste da Lei Paulo Gustavo, em que distribuímos 309 mil reais de recursos, 304 mil, e agora a Aldir Blanc também foi muito bem sucedida, mesmo atravessando um período eleitoral onde se tem muita dificuldade de você executar políticas públicas nesse período. Conseguimos, e hoje o segmento cultural da cidade, até agora, em 1 ano e pouco de gestão do que eu estou lá, eles receberam cerca de 620 mil reais de recursos. Alcançamos aí mais de 150 agentes culturais, talvez 200, contando com o Aldir e com a Paulo Gustavo. E essas pessoas estão aí se sentindo reconhecidas, né? Valorizadas, sobretudo. Eles agora compõem esse ecossistema cultural com legitimidade. Eles receberam recurso e agora eles podem atuar. Tanto que até hoje a gente tem artistas executando projetos, por exemplo, de cultura. Em toda semana eu recebo uma arte ou uma divulgação de um evento que vai acontecer em José Gonçalves, ou aqui na cidade, ou na periferia. Então, realmente, a gente tem uma política cultural que está hoje bem difundida e alcançando esses agentes culturais que antes não eram, através do setor de João. João pode falar um pouco como é que é o trabalho E dele alguns lá. setores estão recebendo dinheiro público pela primeira vez, como o setor de literatura, que até então parecia que nem existia no município, descobrindo que tem escritores pra caramba na cidade. escritor na né? Sim. Tivemos uma reunião lá. Você estava até presente, Sim, né? sim. Teve mais de 25 escritores, pelo que eu me lembro. E a aí tendência é anunciamos... aparecer cada vez mais, né? Não, Isso. e escritores com livros publicados, o que Sim, é mais sim. incrível. Não, e alguns já, Uhum. e não só publicados, que talvez o cara passe, tá bom, publicou, mas alguns já com seu público. Sim. Com público, Sim, guardando sim. o próximo. E divulgamos que vamos fazer o primeiro edital literário municipal, né? Uhum. Uhum. Quer falar o nome? Não, fala você. O concurso, na verdade, é um concurso de impressão de livros. Né? É, concurso de impressão de livros. Que no caso a gente vai fazer... Vão ser 2 categorias, né? Uma para quem já tem livro publicado, né? E tá querendo reimprimir seu livro, republicar seu trabalho. E outras é para publicação de material inédito.
Para quem nunca teve... Tem aquele escrito, né? Mas nunca conseguiu passar aquilo pro papel. Então a gente vai lançar o edital para o pessoal conseguir publicar esses livros. A gente está contando de lançar, né? Já divulgamos, né? Mas para abrir esse edital por volta de fevereiro, março do ano que vem, né? Que vai virar orçamento, tem burocracia de prefeitura, mas essa é a previsão. E depois daquelas reuniões tem até mais novidades que acho que, pelo que eu vi, vamos conseguir publicar mais de 10 livros. Olha que Bacana, Escritores bacana. que legal, buzianos. bacana, Tivemos bacana. boas notícias, o Legislativo também está ajudando a Secretaria. E em breve vamos dar um número concreto, mas vão ser mais de 10 livros certamente publicados. Isso é muito forte para uma cidade, né? E é um movimento literário que começa a surgir, né? Assim, Isso, apesar claro. de você A ter, cena tem literária escritores, do a cena município. literária. Você tem escritores aqui em Mas Búzios, eles estão você espalhados. são espalhados. Espalhados. Você, por exemplo, um escritor já com alguns livros publicados. Tem outros autores também que estão aí com livros engavetados que nunca tiveram oportunidade. E a gente não quer fazer, a gente poderia fazer, mas qual é a ideia? A ideia é fazer um movimento literário orgânico, ou seja, fazer com que o próprio autor, a gente, sinta a necessidade de ter, por exemplo, um evento literário na cidade, uma Com feira, por certeza. exemplo. Isso A gente espera com o lançamento desses editais, vamos ter aí cerca de 10 livros para imprimir, ou seja, serão 10 escritores de Búzios contemplados com esses recursos. Por que não reuni-los numa praça para eles terem ali a oportunidade de vender o livro? Será que não é assim que começa uma feira literária em Búzios, pode de ser. maneira orgânica, Quem sabe atraindo, orgânico, né? atraindo depois patrocinadores, que não tem problema nenhum. Eles podem perfeitamente coexistirem com o Aldir Blanc sendo um recurso federal Dá pra ver tudo ou ao mesmo municipal. tempo, sem nenhum problema. Você pode ter um apoio claro. público e também um privado que chegue ali. E aí a gente começa, quem sabe, surgindo do próprio escritor, do próprio agente, em vez de sair da prefeitura, uma coisa que pode ser artificial, sair dali uma coisa orgânica que se possa fazer depois um evento literário realmente legítimo, aquele que surge para ficar, porque a base já vai estar criada e a base são os escritores locais. Claro. Essa é a proposta da Secretaria de Cultura de fazer, especialmente nesse segmento que a gente observou, a Aldir Blanc deu esse diagnóstico, né, João? Sim. De que tem muitos escritores, o segmento literário era maior do que a gente estava imaginando. É verdade. A gente começou com vivências literárias, né? Que era sarau, roda de conversa, e teve muita demanda. E muita gente pedindo. E livro, muita gente indo lá na secretaria querendo um apoio, só que a gente não tem como falar, não, vou apoiar o Vitor. Não tem como. Não, claro que Não, não. O jeito mais democrático possível é o sim, edital, claro. né? O chamamento público. E a partir de que a gente divulgou isso, teve muita gente querendo saber, pedindo informação. E acredito que vai ser um sucesso. É engraçado, legal de falar que o livro tá aí, né? O livro tá aí. A gente eu tava ia- falando de eu ia falar game, isso, falando eu de ia falar inteligência isso. artificial, o Como livro que, tá aí, né? como que uma coisa não mata a outra? Pelo contrário, Não, é a mesma coisa que falaram sempre no jornal vai acabar, o É, jornal vai acabar, não acaba. E isso que você está falando, Camila, é muito importante porque o livro, como você estava achando, a gente achando que ela ia terminar, ia para o meio letra. Não, mas tá ali o papel ainda vindo na nossa mão e a gente com vontade de pegar o livro. Tem gente que quer escrevendo, gente querendo publicar, gente querendo comprar. E talvez seja uma Gente sobrevivência. quer comprar. E talvez seja uma sobrevivência para o futuro, onde a gente só tem rede social, mídia digital hoje. Eu acho que quem vai existir no futuro, a partir dessa época agora, são os escritores ou quem está sendo tratado no livro, como o Vitor agora, por exemplo, recentemente lançou um livro do Otávio. Será que Otavinho resistiria à história se não tivesse um livro publicado? Essa história que se esparça nas redes esparce, sociais e vai sumindo, que né? se dissipa. Será que a gente lembraria de Otavinho 20 anos na frente? Não sei. Agora sim. E agora vamos ter um livro. O Tem um livro livro está sendo publicado. considerado por alguns pensadores como a última linha de resistência. Exatamente. Da memória, do legado, exatamente. Eu acho que quem não fizer um livro, ele vai deixar de existir no futuro. Escrever ou se tratar num livro ali, alguma coisa vai ter dele no futuro, porque de resto a gente não consegue guardar nenhuma fotografia na gaveta, mas Não é à toa que a gente tem aquela máxima, né, de para você concluir a vida é plantar uma árvore, ter um filho, escrever um livro. escrever um livro. O livro tá lá, né? A sensação que você tem é que agora sim, ficou eterno, tem um livro aqui e tal. Não... E eu acho Por que mais que saiam matérias o mais publicadas. incrível que eu percebo é que tem muita gente escrevendo livro, mas tem um público ávido para consumir os livros, assim. Eu tenho 3 livros engatilhados. Eu tenho escrevendo um romance desde 2015 e não sai, porque eu não sou escritora, né? Eu sou curiosa. E logo lá no começo, eu fiz, tipo assim, lá no começo, quando a gente fazia isso, eu soltei os primeiros capítulos num blog.
Então É. eu tenho umas amigas que até hoje falam assim, tá, e aí o livro, Sim, e o livro, é. e o livro. Tem um Eu não público, sei, tem um gente, não público sei o que esperando dizer. esse livro. né? Exatamente, tem esperando um esse livro. público esperando esse É. livro de romance e tem um público esperando o meu livro do Caravelas também. Só que eu tenho que tomar vergonha. Uma na hora cara. vai sair. Uma hora vai Vai sair. ser A oportunidade tá aí, ó. Porque filho e árvore eu já plantei, né? É, Então é. tô botando livro. Eu Não preciso pode ser o Eu marido. preciso plantar uma árvore. Você não tá plantou faltando. uma árvore. Ainda não, mas eu vou bastante plantar. árvore. Plantei na plantar. escola. Mas É. livro não me aventuro, não. Tem que plantar. Eu acho que todo mundo tem uma Mas história também, em pra compensação, contar. você fez bastante filho, né? Tem 2. Eu não fiz mais que vocês, não. Não, a gente ainda tá ganhando. João vai fazer uns 5 também? João? Começar a povoar o mundo aí. Muito É isso, mais. a gente está exatamente tentando identificar esses segmentos culturais na cidade, né? O literário é importantíssimo. Búzios, por exemplo, Búzios é uma cidade jovem, 30 anos. Uhum. A gente muito mal contou a história da emancipação da cidade, que vai sair agora Sim, pelo Centro de Memória. Vamos publicar o livro, né? Vamos publicar Da o livro. Emancipação. Já vai sim, chegar sim, esse sim. livro aí. Então, Depois a gente tem que vir conversar só sobre esse Sim, livro, a gente porque realmente tem todo mundo. ansioso. O livro. E a gente traz o Walter também, que foi Claro, o coordenador do com centro. certeza. E assim, Búzios é uma cidade muito jovem, tem muita história para contar. Né? Tem muito Tem muitos escritores aqui. Então tem uma demanda enorme literária na cidade, e a cidade mesmo pede isso. Búzios é uma cidade muito peculiar, né? Tem muitas histórias, um espaço geográfico pequeno, onde acontecem coisas que só acontecem numa metrópole. Exatamente. Então, Tem histórias aqui que você não encontra em outro lugar. histórias e personagens. Personagens, Né? pessoas, Sensacional. personalidade, que passa, é uma Não, e coisa que só coisas que a mim- gente viveu, é. assim, a gente como jornalista, né? Principalmente lá no Peru Molhado. Sim, Tem personagens e fatos que a gente viveu que eu falo, nem se eu Não, tivesse é mais muito- 3 Não, vidas, é eu não impressionante. consigo. É muito rica. Né, cara, só aqui mesmo pra ter vivido isso. Você tá num ambiente... Não, é uma riqueza cultural enorme e isso não pode se perder, sabe? A gente não pode passar 10 anos, 20 anos no futuro, né? A gente olhando para o futuro e deixar de ter a representação dessa época aqui, porque a gente está todo mundo no Instagram escrevendo ali os caracteres que vão desaparecer depois, gravando história que fica 24 Vão horas. desaparecer mesmo. Era igual o Orkut, ninguém lembra que E tinha onde- no Orkut. Perdemos fotos lá, ficaram pra sempre lá. Eu quase exatamente. perdi as fotos todas dos meus filhos. E como eu falei, a gente não tem mais uma carta guardada na gaveta, Não. escrita à mão, né, manuscrita, não tem mais um álbum de Álbum de fotografia de 36 fotografia. poses. É, Então nós estamos assim, como seres humanos e indivíduos, nós estamos desaparecendo com o tempo. O tempo está levando, a poeira do tempo, como falam, a poeira do tempo está levando o ser humano e a gente não está percebendo que a gente vai desaparecer daqui a um tempo. Isso E é o um livro ensaio- vai... ensaio filosófico é um para o livro. Ele escreveu um ensaio do Estamos Leonardo, desaparecendo né? como seres Não, humanos. então, Estamos já pode desaparecendo. escrever o Um ensaio prefácio dele. bom. Pois é, ótimo. Vou escrever, já é um prefácio para livro. É. Como não desaparecer com o Como tempo. não desaparecer, mas isso é muito real, porque eu sempre falo, a gente está muito preso na internet. E se amanhã, sei lá, Deus me livre, acontece alguma coisa, a internet acaba. É. O que a gente faz? Quem garante que a meta não vai desaparecer daqui A a gente 15 não anos? sabe. Nosso Seu conteúdo. conteúdo Esses não é impérios estão mandando. seu. O que é IBM? Cadê a IBM? Imagina, lembra o que era a IBM? O que é a IBM hoje? O que é IBM? IBM? É, verdade. Então é o que? A meta, o que vai ser a meta daqui a 10 anos? Com essa inteligência artificial? Daqui a pouco Sem contar que consome todo mundo. a gente pouco percebe que cada vez que a gente se inscreve nesses locais para produzir conteúdo, a gente já assina e aceita que o conteúdo não pertence mais a gente. Não pertence Então, a mais. gente não está usando esse conteúdo. E você está se retroalimentando de algo que não vai te enriquecer culturalmente, diferente de um livro. Eu pego o livro do Vitor, vou ler, eu vou me enriquecer com aquilo que o Vitor escreveu ali. Isso não acontece com o algoritmo. Não. O algoritmo não te enriquece. Não. Ele retira Ele de você e repete. te devolve. Uhum. Então é uma reciclagem daquilo que você Ele já é sabe, um né? repetidor. É um repetidor. Não. Então, assim, a gente tá caminhando nisso, a gente não sabe o que vai sobreviver no futuro, mas uma coisa é certa, o livro vai O livro existir. vai estar lá. Então, e quem existir dentro de um livro ou a partir de um livro vai permanecer ali. Mas O falando de... livro é muito poderoso. O livro é muito poderoso, a gente sempre, eu sempre tenho uma cabeça muito divagante, eu sempre fico pensando o que a gente perdeu. Camila, você observou que depois da cerveja começamos a filosofar? Você viu, esse é o problema de... Eu só bebi um de gole um só. álcool. Você vai pra filosofia em 2 pulos. Olha só, eu vou dar uma viajada também aqui agora. Eu fico pensando o que a gente perdeu quando a biblioteca de Alexandria queimou. O tanto de conteúdo O que será a que gente... tinha lá, né? O que tinha Nossa, lá? a Eu gente não sempre... Eu sabe. acho que o que Talvez a tem gente que seria uma ver- outra humanidade É, hoje. Seríamos vai outra saber humanidade. tudo que se perdeu. Então a gente tem que pensar que humanidade que a gente está deixando dessa biblioteca que não existe hoje ainda. É. Né? A gente Sim. pensa, vamos pensar que é uma coisa que a gente tem que melhorar em Búzios, que é a nossa biblioteca. Nossa, você agora mandou uma filosofia muito boa, hein? É. Agora você já pode escrever o livro. Agora eu posso terminar meu livro, porque a biblioteca faz muita É. falta, assim. Eu voltei para a faculdade agora e a primeira coisa que eu entrei foi para procurar a biblioteca, porque como eu estudei no Sul, eu estudei na Unicinos. O Uhum. campus era gigantesco. A biblioteca tinha 10 andares, então eu tinha
18 anos, eu morava dentro daquela biblioteca. Uhum. Então a primeira coisa que eu fiz foi procurar. Cara, não existe mais a biblioteca. Sim. Não As existe faculdades biblioteca mais na atuais não tem mais. faculdade. Não tem É tudo mais drive. elas, Pega um drive do livro e... Como? O primeiro É. dia eu bem coroa mesmo, entrei e falei, vou entrar na biblioteca, vou dar uma lida dos... Cadê a biblioteca, gente? Aliás, é até uma crítica uva. Não tem mais livraria também? Se o dia que acabar a livraria... aí Não, vai mas fazer. a faculdade tinha livraria. Tinha livraria. livraria. Livraria, não tem mais livraria. A maior do Brasil fechou, né? Saraiva, né? Esse É. tempo aí. Não tem mais. Várias baixas preocupantes. Mas você queria fazer uma pergunta, gente? Não, eu queria aproveitar que estamos falando de memória, aí ele está falando de fomento, né? A gente falou da literatura, mas o audiovisual, por exemplo, também é a mesma coisa. E tem fomentos para diversos segmentos da cultura hoje no Búzios, né? Sim, tem audiovisual, música, literatura, artes cênicas, artesanato, cultura popular, cultura tradicional. É um mundo gigante. E com essa questão da formação também que a gente falou, até agora há pouco lendo da questão da Firjan, a gente também quer ensinar o agente cultural a pescar o peixe. Nesses 2 cursos, é um curso de produção audiovisual e outro de capacitação para captação de recursos. Ou seja, ele pode chegar até uma empresa, por exemplo, a Cervejaria Búzios. Pô, patrocina um vídeo meu, um clipe, um filme. Ensinar também esse agente cultural a não depender só do poder público. Muito bom. Exatamente. Porque ele tem talento, ele tem potencial, então ele pode galgar E essa é a ideia do fomento, né? Muito o bom. fomento não é uma política permanente. Ela é como se fosse um gatilho para iniciar um processo. Sim, perfeito. Então, assim, você dá o ponto de partida, o primeiro tanque, o governo enche, né? O fomento enche o tanque. Mas depois ele pode já caminhar com o seu próprio Até para combustível. conseguir posicionar esse criador ali, seja de qual segmento, dentro de uma coisa que o nome dele possa ter possibilidade de pleitear com as empresas. E essa é uma das coisas que o coisa, João também acompanha lá nas discussões que a gente tem, porque tudo que é feito pela cultura passa por uma audiência, né, por uma consulta pública. Isso que é interessante na cultura, porque ela tem essas políticas de vanguarda, assim, como a gente está falando, né? E a gente leva sempre a importância do agente cultural não se acostumar com fomento, né? Porque ele não é uma Bolsa Família. Ele é apenas um combustível que você tem naquele momento para você iniciar a sua trajetória. É a trajetória agora. Quando você conseguir realmente se consolidar, você agora vai caminhar com as próprias pernas, você vai procurar um apoio, você vai procurar um patrocínio, você vai ter a sua carreira já constituída para poder você seguir sem uma ajuda senão vira assistencialismo. Fomento a gente tem que sempre deixar claro, né, João? Não é assistencialismo. Ele é uma política de exatamente incentivo para que surja ali um movimento, né? Surja algo que vai levar até uma direção. Essa que é a ideia, né? Essa que é a ideia do fomento. E também capacitar eles para buscar editais de outra magnitude, por exemplo, o Rouanet, edital da PNAB nacional, porque ele vai ter um recurso bem maior, porque a gente sabe que a Aldir Blanc, por exemplo, o recurso é baseado no número de habitantes. A gente tem uma quantidade baixa aqui, então o valor é pouco. A gente recebe em torno de 300 mil aqui em Búzios. Dependendo do que a pessoa fizer, por exemplo, uma produção de um filme, não tem como. Não tem como fazer. É algo muito maior. Então, com esses cursos, essa capacitação, eles podem se juntar e pleitear algo maior. Tem a lei de ICMS no estado do Rio, que é a referência nacional, que você consegue recurso até de mais de R$1 milhão. Então a secretaria e o setor também está trabalhando para capacitar a gente procurar os outros editais nacionais, estaduais. Isso. A gente deu com a Marlene Gouveia, você deve conhecer uma artista que trabalha com a gente, e ela deu a primeira oficina esse ano já para introduzir os agentes culturais a se formar, saber ter um portfólio, uma rede social. Porque muita gente sabe fazer, mas não sabe divulgar o trabalho, sabe? Não sabe vender o peixe. Então a parte principal é você vender o seu peixe. Às vezes tem um artista que não é nem tão bom assim, né? Mas vende o peixe tão bem que faz sucesso. Então a gente está tentando formar, né, essa questão técnica da pessoa saber vender. Saber fazer um portfólio, saber ter uma rede social que explique o seu trabalho, que você é um artista e tudo mais. E a partir daí ele vai poder alcançar o mundo. Perfeito. É isso aí. É como você sempre fala hoje, que eu vou falar que o tempo é o nosso maior carrasco. Passa rápido, né? A gente ainda tem 2 de cerveja para beber aqui, né? E eu acho que a gente vai encerrando. Mas eu tenho alguma coisa que faltou perguntar para vocês, cara? Não, eu acho que é isso. A gente conseguiu, assim, a gente falou de 2 áreas muito importantes a Búzios Film Commission também atua dentro desse eixo de economia criativa, né? E editais. Ela compõe também essa parte, especialmente no que diz respeito à qualificação do artista. E também a gente pensa na Secretaria de Cultura, sempre que for fazer uma ação de fomento para o audiovisual, a gente tem a Búzios Film Commission coordenando esse trabalho. Então, por exemplo, se a gente vai ter agora esses cursos de qualificação da Firjan,
isso vai ser conduzido também, coordenado pela Film Commission, exatamente no sentido de valorizar e as pessoas começarem a compreender o que é Film Commission na cidade. Eu estava conversando com a Suelen da Buses Convention, ela tem o mesmo desafio. Ela tem sempre que explicar o que significa Buses Convention. Então, a Film Commission é a mesma coisa. Então, assim, fazendo essas ações concretas, ela fica mais clara para, né, a pessoa entender qual é o papel dela. E não é só facilitadora ou atrativa de produções visuais, ela também cumpre esse papel, que é um papel de formação, de qualificação, de fomento, junto com o João, nessa área do eixo da economia criativa. E quem estiver querendo entender, saber como é que faz, João? Então, pode procurar o Instagram da Secretaria de Cultura e até ir à secretaria. Eu acho que às vezes é o melhor método é você ir lá. A gente sempre tá lá, de 8 às 5 eu vou estar lá. E onde que fica a Secretaria de Cultura? A gente fica na Travessa dos Pescadores, né? Em frente à Praça Santos Dumont, do lado do Bueiro Público. Do lado da Prefeitura. Isso, ali mesmo. Procura a gente lá que a gente ajuda, a gente explica. Uma secretaria muito simpática. Quando você chega lá, você percebe que você está na Secretaria de Cultura, com muita arte. E o clima também de atendimento muito leve, muito receptivo, acolhedor. Podem sem problema, não precisa marcar horário. É tipo bom também as pessoas procurarem o Conselho de Cultura, se filiar ao Conselho, aos grupos de cultura, porque é lá que divulga tudo. Às vezes a gente divulga coisas e as pessoas não chegam até elas. Sim. Tem questão de algoritmo e tudo mais. Então, quanto mais próximo da cultura você tiver, porque diário oficial ninguém lê, né? A população não tá acompanhando diário oficial. Então, procure, né? É se juntar para poder estar ali, tem as informações, saber quando os editais vão estar abertos, né? Esse tipo de coisa. Isso aí. É isso aí. Olha, eu queria agradecer muito a presença de vocês, muito mesmo, e agradecer por esse momento de cultura que a gente gosta de muito bom falar de sobre cultura, assuntos desse tipo, né? Ver que a cultura é capaz de provocar uma transformação cultural que a gente está buscando há tantos anos. A gente está conversando há anos sobre isso, sobre o Búzios virar um polo, que as pessoas não precisam sair daqui, que podem se qualificar, que aqui tá acontecendo um movimento muito bacana das pessoas que estão contratando serviços de pessoas da cidade. Isso é muito importante. Isso é muito importante, porque antes a cultura era dizer assim, aqui em Búzios ninguém gosta de trabalhar, mão de obra que é horrível. Pode até lembrar que nós acabamos de publicar um livro sobre Otávio, onde todo mundo da equipe era de Búzios. Isso aí. É de Búzios. Então, isso é muito bacana. E agradecer mais uma vez ao nosso parceiro aqui, Cerveja Búzios, que transformou nosso papo num papo filosófico, inclusive. Mudou, né? Vai sair. Com certeza vai ser um livro de filosofia. Vai, com certeza. Com certeza. Ela vem inspiradora pra gente. É verdade. Gente, obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. A gente vai ficar aparecendo aqui batendo papinho. Fica um preto e branco. A gente vai falando, vai